Olá pessoal, boas-vindas à Magia de Lótus. Eu sou o Bruno Monteiro e nesse vídeo a gente vai falar sobre as energias da semana, tá? Então vocês vão ver que geralmente eu já coloco como estreia os vídeos aqui do canal, né? Depois deixem nos comentários se vocês gostariam que eu fizesse alguma live para tirar dúvidas de vocês sobre tudo que a gente já vem falando aqui no canal, né? Então, se vocês quiserem, deixa um comentário aqui embaixo do vídeo, o que vocês acham, sugestões, toda sugestão é bem-vinda, tá bom? É, Só que geralmente as energias da semana, né, esse vídeo que eu faço, eu já gravo no próprio domingo e já publico para vocês, né? Porque eu já tenho aquele momento de conexão espiritual, eu faço ali e já coloco as intenções, tudo para que a gente possa ter essa egrégora aí, né? Esse momento assim de comunhão de energias, né? Porém, como este domingo especificamente eu vou ter um compromisso, né? E me desejem muita sorte nesse compromisso. Mandem boas vibrações para esse compromisso do domingo. Se vocês vão estar assistindo no próprio domingo, né? Eu coloquei como estreia para o domingo, então, por favor, emanem aí boas energias para que seja um momento tranquilo, né? Um dia tranquilo, que tudo flua bem. Então, por isso que eu coloquei como estreia esse vídeo, tá bom? Então, esse vídeo eu gravei ontem, né? Sábado, eu estou gravando aqui, hoje que eu estou gravando é sábado, né? Mas ele já vai para o domingo, mas o que importa são as informações, ou seja, aquilo que vai nortear a nossa semana. Antes de eu começar, se já é inscrito no canal, se não é inscrito, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações, tá bom? E bora pra gente começar aqui o nosso vídeo, as energias da semana. Bora lá, meus amores. Então, nessa semana que vai do dia 24 até o dia 30 de março, nós temos nós costumamos falar na astrologia que agora o ano começou, né? Não é que janeiro, fevereiro, março não foi útil. Mas o que acontece? De janeiro até março, né, esses 3 primeiros meses que a gente tem aí do ano, é como se a gente tivesse uma espécie de versão 2.0 do ano anterior. Né? Então a gente traz as coisas do ano anterior, a gente vai finalizando essas energias, a gente vai finalizando esse ano, né? É como se a gente fosse fazer um fechamento do ano anterior, para daí sim a gente começar um novo ano, um novo ciclo, tá? Então, o que acontece é que nós vamos ter aí esse fechamento do ano anterior, né? Então, a gente teve esses 3 meses, é como se a gente fosse aparar aquelas arestas, né? Do ano que ficou em aberto, para a gente concluir ele, né? E a gente iniciar um novo ciclo com qualidade. Então, geralmente, esses 3 primeiros meses, janeiro, fevereiro e março, primeiro trimestre do ano, é uma espécie de conclusão do ano anterior. Porque não é porque o ano civil encerra, né? Não é porque o ano civil termina que significa que tudo acabou, né? Então, tipo assim, o ano passado, né, 2024 ficou, morre tudo que tá lá, a gente vai zerar, né? Tipo assim, zerar a vida e começar do zero. A gente sabe que não é bem assim, que tem muitas coisas que a gente traz do ano anterior para esse ano, né? E aí a gente precisa dar os fechamentos, né? Fechar esse ciclo. Então, o universo ele proporciona para a gente esses 3 primeiros meses de uma forma que a gente possa aproveitar para ir concluindo aquilo que não foi concluído até então, tá? Então, astrologicamente falando, né, o nosso ano inicia agora, né? Na verdade, iniciou na quinta-feira, dia 20, né, com a entrada do Sol em Áries. Mas digamos que, como agora a gente vai ter o Sol em Áries, mas também nós vamos ter a Lua em Áries, então a gente vai ter Sol e Lua, os opostos complementares, no signo de Áries. Então agora sim, realmente nós vamos ter um ano novo que vai iniciar aí um novo ano para a gente poder é, ter novas coisas, novos ciclos. Vocês vão ver que os conselhos astrológicos para essa semana vão estar muito direcionados para essa questão de um novo ciclo, né? De iniciar um novo ciclo, tá? Bom, e aí o principal conselho que eu posso dar para essa semana, se fosse dar um conselho para essa semana,
Na verdade, eu vou te dar dois conselhos, tá? O primeiro deles é para você escolher uma nova rota se a que você estava seguindo até então não deu resultado. Como já diriam os pensadores, né, antigos, não adianta você querer ter resultados diferentes se você segue o mesmo caminho, né? Então, para resultados diferentes, um caminho diferente, tá? Então, se eu estou tendo os mesmos resultados, é porque provavelmente eu estou ali andando em círculo, sabe? Aquela coisa de eu estou sempre fazendo as mesmas ações. Se eu quero ter um resultado diferente, eu preciso partir para um caminho diferente. Esse é uma das principais dicas para essa semana. A segunda dica é que essa semana que vai iniciar de 24 a 30 vai ser uma semana bem agitada, porque nós temos Sol e Lua presentes em Áries, né? Então a gente vai ter o Sol já está no signo de Áries, e ao longo da semana a Lua vai entrar no signo de Áries também. Então, isso pode gerar um certo cansaço, sabe? Aquela fadiga, por causa que quando a gente tem uma semana muito agitada, com muita coisa, a gente acaba ficando um pouco cansado. Então, um conselho, além de você analisar a rota que você está traçando, né, o caminho que você está traçando rumo aos seus objetivos, se você não está conquistando eles, então muda a rota, muda o caminho. E o segundo conselho é descanse, sabe? É uma semana que vai exigir um certo descanso, né? Descansa um pouco, busca ter esse descanso, né? E solta aquilo que não te cabe mais, sabe? A gente passou aí por uma semana em que eu não recordo se um dos conselhos era a carta da morte, mas para mim, né, que eu tiro aqui para vocês, o que eu passo para vocês também serve para mim, claro, mas depois eu faço uma espécie de consulta pessoal, eu e os oráculos aqui, para mim mesmo, né? Por isso que é importante, gente. Eu vou depois fazer um vídeo para vocês falando como que funciona uma consulta de tarô. Porque tem muita gente que às vezes assiste, né? Que assim as energias da semana, seja aqui no canal, seja em outro canal, né? E pega as informações e tal, mas eu sente assim, nossa, mas lá o Bruno lá falou que essa semana ia ser uma semana mais agitada, mas a minha tá tão calma, tão tranquila, né? Tem uma agitaçãozinha ali, outra aqui, mas não tá tão assim que tá gerando aquele cansaço. O que vocês têm que entender é que quando a gente faz um vídeo assim, né, de conselhos da semana, esses conselhos que o tarot traz, que os astros trazem, eles são conselhos mais abrangentes, né? Eles vão pegar todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, entendeu? Toda pessoa que está assistindo esse vídeo vai pegar uma ou outra influência da semana. Não quer dizer que tudo que está falando aqui vai acontecer, mas existe uma probabilidade de acontecer com a maior parte das pessoas que assistem, né? Agora, se você quer uma coisa mais direcionada para o seu contexto de vida, aí tem que ser uma consulta individual. Porque daí na consulta individual, daí nós temos, né, o oráculo ali, o tarô, ele vai estar trazendo os conselhos e direcionamentos para você especificamente, entendeu? Para você que está é, assistir, para você que está ali na consulta. Aqui é uma coisa mais abrangente, né? Consulta, a gente fala que é uma egrégora, né? São várias pessoas que com a mesma energia, usufruindo da mesma energia, tá? Então não é uma coisa específica. É claro que quando a gente faz um conselho da semana, a gente ouve, a gente fala, é bom eu me atentar a isso, porque as energias universais, né? Isso vai estar com a todas as pessoas. E claro que pouco ou muito vai afetar a sua vida também, tá? Então, descansa essa semana, aproveite a semana para descansar, né, nos momentos que for possível. E aquilo que não cabe mais, né, você desapega, tá? Eu não tive tempo de rever o vídeo que eu gravei na semana passada, mas para mim, por exemplo, o conselho da semana foi o conselho da morte, né? O conselho da carta da morte, e que ela vai falar sobre mudanças, transformações, etc, né? E para mim, por exemplo, que eu tô lendo esse conselho aqui que é para vocês também, é esse de soltar aquilo que não cabe mais. Se aplica muito a mim porque eu já estou vindo de uma semana
de mudanças, de cortes, etc. Então vai ser muito adequado a gente gravar isso, independente se vocês tiverem esse tipo de conselho ou não, mas para todo mundo é uma semana de fechamento, né? Então se você não fechou até agora, se teve 3 meses para fechar, não fechou, agora é hora de fechar os ciclos, tá? Bom, agora indo para cada dia da semana, né? Na segunda-feira a gente tem a lua, a lua minguante, que entra em aquário. E o que acontece? Ela, ela vai falar, ela vai pedir pra gente para priorizar o que é essencial, para não sobrecarregar. Acabei de falar, né? Sobrecarga. Então a segunda-feira, principalmente, vai ser um dia muito assim que você vai sentir que você tá com muita coisa para fazer e não tá dando conta. Então a segunda foca em priorizar aquilo que é o essencial, principal, o que que é essencial para minha vida. Eu acho que em outros vídeos já comentei com vocês sobre um livro chamado A Única Coisa. Acho que não sei se aqui nos vídeos aqui mais antigos, bem mais antigos, eu falo sobre esse livro. Qualquer coisa, depois eu faço um novo vídeo falando sobre esse livro. E esse livro, A Única Coisa, do Gary Keller, ele vai falar justamente de priorizar o essencial. Se você tem que se fazer uma única pergunta que é: qual é a única coisa que se eu fizer hoje, posso dar meu dia como concluído? Então você pode pensar assim, bom, na minha segunda, eu, por exemplo, eu sempre coloco uma única coisa profissional e uma coisa mais pessoal, né? Profissional, eu analiso, né, tudo que eu tenho que fazer e falo, bom, isso aqui é a prioridade do dia, vou fazer isso. O resto é resto, deu tempo de fazer, deu, não deu, fica pro dia seguinte. É assim que eu penso. E pessoal, eu vou analisar a minha vida, o contexto da minha vida como um todo. Então, por exemplo, posso chegar à conclusão de que na segunda, a prioridade é pagar minhas contas, por exemplo. Paguei minhas contas, pronto. Se eu não vou fazer mais nada referente à minha vida pessoal, já dou meu dia como pago, entendeu? Agora, não quer dizer que você não vai fazer, não só vai fazer uma única coisa, não vai fazer mais nada. É que você vai focar nessa única coisa. Talvez essa única coisa tome seu dia inteiro, talvez não. Então você vai priorizar ela primeiro. Priorizar é aquilo que vem primeiro. Então o que vem primeiro é isso daqui. Terminei, aí sim eu vou fazer outras coisas que são importantes, mas o foco principal é isso, porque daí quando você termina aquilo que é o mais importante, você já tem aquela sensação de pronto, quitei meu dia. Meu dia tá pago. Se eu conseguir fazer mais, eu faço. Se não conseguir, tá ok, já fiz o que era prioridade. Entenderam o raciocínio? Outra coisa que tem essa influência da lua em aquário, lembrando que a lua ela vai estar muito relacionada à nossa intuição, nossas emoções, né? E como a gente está falando da lua minguante em aquário, ou seja, a lua minguante é aquela que faz aquelas limpezas, né? É uma semana muito propícia se você não, se você quer fechar ciclo, se você quer fazer um detox, desapegar, aproveite essa semana, porque a semana quase que toda vamos estar sob a influência do lua minguante. Então aproveite esse período do lua minguante. Hoje que é domingo, hoje é sábado e domingo, né? É, nós já estamos sob a influência do lua minguante, então tem alguma coisa que você quer desapegar, se desfazer, aproveita. Né? Faça rituais de desapego, se vocês quiserem, eu posso depois gravar vídeos aqui falando de alguns rituais que você pode fazer para cortar, tirar coisas da vida, né? Desapegar de certas coisas da vida. E como a gente está falando do minguante em aquário, aquário ele é um signo mental. Ele é um signo que rege a mente, digamos assim. Aquário, Gêmeos e Libra, Aquário, Gêmeos e Libra são signos de ar. Então são signos muito mentais, são signos que pensam muito, que planejam muito, né? E aí, como a gente vai estar tendo a lua minguante em Aquário, que é um signo mental, pode ocorrer que você tenha bloqueios mentais, sabe? Se você sente aquele assim que você não está conseguindo, é, mentalmente falando, você não está conseguindo fluir. E o que são esses bloqueios mentais? São crenças limitantes, são questionamentos que você não desapegou do passado, que ficam voltando como se fosse uma espécie de karma.
e aí fica ali atormentando a mente. Então é importante que você, que está assistindo esse vídeo também, é, enfrente esses bloqueios mentais. Por mais que seja que você esteja ali sentindo que você não consegue, mas enfrente. E como que a gente combate uma crença limitante? Como que eu consigo combater aquela crença que faz com que a minha vida fique limitada? Trazendo o oposto. Então, por exemplo, se eu tenho uma crença de que o dinheiro não faz bem, o dinheiro é podre, o dinheiro é sujo, o que eu tenho que pensar? Não, o dinheiro, ele proporciona prosperidade. O dinheiro é bom, o dinheiro em si é bom. É o mau uso dele que faz com que ele seja negativo. Mas o dinheiro em si, ele é bom, principalmente para aquilo que ele proporciona. Então, foca justamente nisso, em fazer afirmações que quebrem essas crenças limitantes, entendeu? E também nós vamos ter na segunda-feira, além do dominguante em Aquário, nós vamos ter o Sol e Mercúrio retrógrado em Áries. O que isso significa? Que é o momento de a gente fazer ali aquele momento, já que a gente está fazendo esse momento de desbloqueio mental, também repensar a forma de agir e a nossa forma de expressar com as outras pessoas. Lembrando que Áries é um signo muito expansivo, aquele signo bem assim, chegando, né? Então é o momento de a gente repensar, porque como a gente tem o Mercúrio retrógrado em Áries, a nossa comunicação, o Mercúrio retrógrado em si já não colabora muito com a nossa comunicação. E quando a gente tem Mercúrio retrógrado em Áries e o Mercúrio retrógrado no signo de Áries, isso fica mais complicado, porque Áries é um signo muito impulsivo. Então, tome cuidado com a forma de você agir, com a forma de você falar, de se expressar, para não acabar fazendo coisas que depois vai pesar no futuro para você. Você mesmo vai ficar remoendo essas questões. É importante falar aqui que quando a gente fala de tomar cuidado com a forma de se expressar, é no sentido de você pensar bem, porque aquilo que a gente fala saiu, não volta mais. Uma vez que você falou, que você agiu, já era, não tem retorno, tá? Bom, depois, na terça-feira, a gente vai continuar com o Mercúrio retrógrado, né? Só que dessa vez vai ser o Mercúrio e Plutão, né? Então a gente vai continuar com a lua minguante em Aquário. E aí nós vamos ter ainda Mercúrio e Plutão ali fazendo uma espécie de conjunção. Os dois vão estar unidos, tá? Então o que pode acontecer? Você tem que. Lembra que eu falei que na segunda a gente tem que começar a quebrar aqueles bloqueios mentais? Você precisa pensar que sim, é possível você pensar diferente e acabar com esses medos que há dentro de você, entendeu? Às vezes a gente não segue em frente porque a gente fica bloqueado por medos, receios de certas coisas. Então, a terça ela vai pedir justamente isso, que você creia, acredite que sim, é possível eu quebrar esses medos, acabar com esses medos que habitam em mim, tá? Então, grave bem isso. Na segunda é um dia que você já vai começar a trabalhar essa questão de quebra de crenças limitantes. Na terça você vai meio que caminhando, sempre reafirmando uma coisa fantástica para cortar medos, quebrar crenças limitantes, como eu falei, são as afirmações. Repita para você mesmo, sabe? Vai repetindo afirmações positivas que quebrem as crenças limitantes, como deu o exemplo do dinheiro, tá? Então, esse é o conselho para segunda e para terça-feira. Na quarta, a lua minguante, né, ela vai sair de Aquário e vai para Peixes. E aí, além de termos uma lua minguante, a gente tem uma lua, a gente costuma chamar que a lua, a partir daí, começa a ficar a lua negra. O que é a lua negra? São os 3 últimos dias em que a lua está na sua fase minguante. E por que a gente chama de lua negra? Porque geralmente nesse finalzinho a lua praticamente não aparece no céu. Você quase não enxerga a lua no céu. Ela fica negra, ela escurece. E aí, se você não fez as faxinas, não encerrou os seus ciclos até então, pense no seguinte:
Agora é a hora. Na quinta-feira, na quarta, quinta e sexta, que nós vamos ter aí o fim da lua minguante, nós estamos dentro da lua negra. Esses 3 dias é o momento ideal para que você bane, tira da sua vida, corta tudo aquilo que não te faz bem, tudo aquilo que está te fazendo mal, que está te sobrecarregando. Então é a hora de fazer o faxinão. Se você não fez um faxinão, faça nesses 3 dias, tá? E como nós vamos ter uma lua minguante, que também é lua negra no signo de peixes, é onde você pegar leve, sabe? E criar menos expectativas. Porque às vezes a gente cria muitas expectativas em cima de algo. Uma coisa que eu aprendi com a vida é não crie expectativas sobre determinada coisa. É lógico que a gente acaba criando, mas evitar. Porque quando você cria expectativas, se você não alcança aquilo que você está esperando, você se frustra. Então, qual que é o melhor remédio para a frustração? Não ter expectativas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui, né, o meu trabalho aqui com a Judy Locks e tal. E aí eu fico ali criando aquela expectativa de que não, a partir de agora, com esse vídeo que eu coloquei, vai bombar, vai assim ir para 10 mil inscritos aqui no canal, eu vou estar com a agenda lotada. Mas se eu fico alimentando as expectativas e supondo que não aconteça, o que que acontece? Eu me frustro, eu desanimo, eu não tenho mais vontade de fazer, entendeu? Então não crie expectativas. É claro, não estou falando para não ter objetivos. Expectativa é diferente de objetivo. Expectativa é você ficar ali, sabe? Eu vou conseguir, eu vou ter, sabe? Você precisa ter objetivos, metas. Então, eu quero ter, um exemplo, 10 mil inscritos no canal. Então, eu vou trabalhando, vou publicando vídeos, vou melhorando a edição conforme eu vou aprendendo, etc. E até chegar nesses 10 mil, entendeu? Mas é um objetivo, não é expectativa. Se, vamos supor, chegou no fim do ano, ao invés de 10 mil eu tenho 1.000, nossa, graças a Deus. Independente de eu não ter alcançado os 10 mil que eu queria, mas 1.000 já é muito que bom, entendeu? Então, assim, se eu conseguir. Eu sempre falo assim, pra mim mesmo: se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa com os vídeos que eu publico aqui no canal, eu já fico feliz, entendeu? Porque eu estou mudando a vida de alguém, alguém teve transformado por aquilo que eu falei, por aquilo que eu transmiti. E é isso que é o meu foco. Se eu transformar a vida de 1, 2, 10, quanto mais, melhor. Mas se eu conseguir de uma pessoa, já estou muito feliz. Então, atualmente, né, quando eu estou gravando esse vídeo, aqui no canal do YouTube tem 10 inscritos. Então, por isso que eu falo, gente, se inscreve nesse canal para que o YouTube entenda que é importante o conteúdo aqui. Eu tenho 10 inscritos. Se desses 10 inscritos, um tiver uma mudança de vida, nossa, realmente aquilo que você falou me ajudou, agora eu tenho uma nova perspectiva de vida e tal. Nossa, fico muito feliz. Mesma coisa meus consulentes. Eu posso ter 100, 200. Mas se um deles chegar e falar assim, nossa, mudou a minha vida. Nossa, transformou aqueles conselhos que teve lá do tarô, me ajudou muito. Eu já me dou por muito feliz, entendeu? É claro que toda pessoa que vem na consulta, a gente quer que a pessoa, né, tenha uma mudança de vida. Só que a gente precisa entender que não é uma magia, não é um conselho do tarô. Tudo isso fortalece, tudo isso ajuda a transformar a vida da pessoa. Mas se a pessoa não fizer a parte dela, não muda. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que a pessoa queira fazer uma transição de carreira, não quer mais trabalhar no que faz, quer ter uma outra vida. E aí vem o tarô mostra que sim, os caminhos estão abertos para essa mudança de carreira, né? Daí a gente traz, passo dicas mágicas para a pessoa fazer, né? Ali para conseguir, né? Conseguir ali fazer essa mudança. Então ali, né? Fazer uma queima ali de cravo da Índia para banir aquilo que está bloqueando esse processo de mudança. Usar, por exemplo, que nem essa pedrinha que eu uso aqui, ó, que é a amazonita. Usar uma amazonita que ela quebra aqueles medos que muitas vezes, sabe, tira a ansiedade, quebra aqueles medos que muitas vezes a gente pode ter de mudar, de fazer uma mudança. Então, por isso, eu dou as sugestões e a pessoa vai fazendo isso, mas aí o que acontece? Eu
os caminhos estão abertos, fiz lá assim, os rituais que o Bruno passou, etc. Mas não, nada mudou. Nada está mudando, parece que estou estagnado. Aí eu pergunto, mas você está fazendo a parte prática disso? Ou seja, eu quero fazer uma transição de carreira. Você já sabe para onde você vai? Você sabe a transição para quê? De que jeito? Né? Eu quero sair desse trabalho porque eu quero fazer um outro tipo de função. Ou não, o meu problema não é o que eu faço, e sim a empresa que eu trabalho, sabe? Então, assim, você precisa ter concreto aquilo que você quer. E em segundo momento, você já precisa fazer uma espécie de passo a passo, um caminho para você chegar lá. Então, por exemplo, digamos que eu tenho pessoas que são do meu convívio que atuam numa área, mas querem, por exemplo, trabalhar como professor. E eu acho uma profissão muito digna, né? Eu acho fantástico quem quer seguir a carreira de docência. E aí quer ser um professor concursado, por exemplo. Daí, o que essa pessoa precisa fazer? Estudar. Se ela não tem faculdade, ela precisa fazer uma pedagogia, uma licenciatura. Se ela não tem, precisa fazer. É, prestar concursos, né? Daí vai prestando, depois que fizer a faculdade, já vai prestando concursos, entendeu? É um passo a passo, percebe? Eu quero ser professor universitário, por exemplo. Eu quero ter a livre docência. Quero dar aula em universidade. Para isso, o que eu preciso? Ter uma faculdade e uma licenciatura, daquela da qual eu quero estar posteriormente atuando. Eu preciso ter, além do bacharel e da licenciatura, eu tenho que ter pós, eu tenho que ter mestrado, doutorado, porque como é que eu quero ser professor de faculdade se eu sequer tenho mestrado, né? Então eu preciso trabalhar em cima disso. Tenho tudo isso, agora eu tenho mestrado, tenho doutorado, então agora, ou já tenho pelo menos o mestrado, então agora eu vou começar a fazer concurso para entrar na faculdade pública, por exemplo, ou então encaminhar currículos. No caso, quem quer ser docente precisa mandar o currículo Lattes, né? Aí eu vou mandando currículo Lattes para as universidades para ver se alguma queira me contratar. Eu tenho que publicar artigos, publicar é, pesquisas que eu faço, entendeu? Isso é muito importante. Então percebe que não é só o conselho do tarô, não é só, né? Tudo isso é para ajudar, porque isso vai te ajudar a se conectar com você e com o universo, ou seja, você vai estar em comunhão com as energias universais, né, do universo, e isso vai te ajudar a clarear mais sua mente, e aí você vai começar a trilhar o caminho, mas você precisa trilhar. O caminho se faz caminhando, entendeu? Então não adianta, é a mesma coisa. Tem muitas pessoas que não acreditam muito em rituais, como cristais, ervas, né? Ok, mas eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você está lá rezando, você faz novena, você reza, você vai na missa, você reza, você passa o dia inteiro rezando e pedindo a Deus que te dê ali, né, um trabalho, uma mudança de carreira que você quer. Ótimo, isso é muito importante, porque o que move o universo é a fé. A mesma coisa. Se chegar alguém aqui que não acredita e falar assim, tem essa pedra aqui, né, uma pedra, agora eu esqueci, vou colocar o nome dela aqui depois, rodocrosita, alguma coisa assim. E a pessoa pergunta, isso aqui é uma pedra só. Mas o que faz com que esta pedra se torne um cristal e que tenha poderes energéticos? Ela tem, independente de você acreditar ou não, ela tem. Só que o que vai fazer efeito para mim é eu acreditar que ela tem este potencial, acreditar que a amazonita ela tem esse potencial de acalmar a ansiedade, de quebrar medos, essas coisas. Então, acreditando nisso que vai me fazer, porque não adianta nada eu ter ali uma pedra se eu acredito que isso é uma pedra, entendeu? Ou então, por exemplo, tenho ervas como alecrim, tarará, né? E eu tomo um chá de alecrim por tomar. Sim, se eu não vejo a propriedade que o alecrim tem, entendeu? Então, o mais importante é a fé. Então, se você reza, faz novena, etc., mas com fé, e você acredita que vai acontecer. Mas é como se fosse assim, o universo, Deus, ou como você quiser chamar, né? Deus faz a parte dele e você faz a sua.
entendeu? Você precisa fazer a sua parte também. Não é só eu quero mudar de carreira e fico aqui sentado e rezando, e ajoelhado, e peço para Deus, né? Mas eu não faço, como é que fala? Eu não faço a minha parte, não faço a parte prática daquilo ali, entendeu? Então, faça a parte também, senão não vai mudar. E falando em mudanças, né, a quarta-feira ela traz essa energia de mudanças também, né? A gente começa a entrar na lua negra, como eu falei, e nós vamos ter, você precisa aprender muitas vezes, por que às vezes as coisas não fluem na nossa vida? Porque a gente tem medo de mudança. Então a gente precisa ter mais flexibilidade. A quarta-feira ela pede essa flexibilidade, né, para lidar com tudo, para lidar com mudanças de planos, cancelamentos, sabe? Tipo assim, cancelou alguma coisa, mudanças, surpresas que podem surgir, você precisa ter flexibilidade. Flexibilidade para entender que se não aconteceu, se mudou, se não foi do jeito que você queria, é porque não era para ser. Entendeu? É porque o universo conspirou ali para não acontecer mesmo. Talvez fosse, mas por algum motivo, por uma questão que seja aí, não é para ser e é melhor que não seja mesmo, tá? Se cancelou, se aconteceu alguma coisa nesse sentido, é porque era para ser. Na quinta a gente continua tendo a lua minguante em peixes, né? Só que aí nós vamos ter, além da lua minguante, nós vamos ter Vênus retrógrada e Netuno também no signo de peixes. Ou seja, vai ter toda essa galera aí influenciando o signo de peixes. Então, e aqui só uma curiosidade astrológica, né? Depois de muito tempo, tá? Peraí. Depois de muito tempo, é, com o Netuno ali, só um minutinho, gente, peraí. Pronto, voltei. Que essas ligações que ninguém merece, né? Essas ligações que só enchem o saco. Daí tava meio que travando aqui não sei se pra vocês apareceu travando aí, mas tava meio que dando uns tilt aqui na gravação. Mas voltando, o que eu tava falando, na quinta-feira a gente vai ter a lua minguante em peixes, Vênus retrógrada e Netuno em peixes. Por um ano, Netuno ficou em aquário. Agora vai entrar uma nova. É como se a gente fala assim: agora Netuno vai passar para uma nova era, digamos assim, que é de peixes. Lembrando que Netuno é uma coisa, a gente fala que a gente está na era de Aquário, porque a gente está na era de Aquário? Porque nós temos a influência aí de outros planetas, né? Que agora não me recordo qual deles que é, agora não lembro se é Saturno, se é Urano, acho que é Urano, se não me engano, mas depois qualquer coisa eu coloco para vocês para ter certeza, né? Mas esses planetas que são mais distantes, a gente precisa lembrar isso. Quanto mais distante do Sol, mais tempo ele leva para fazer o seu caminho em torno do Sol. Então, Saturno, Netuno, Urano, Plutão são planetas que estão bem distantes. E quando a gente fala desses planetas, eles não ficam. Esses planetas interferem muito na nossa vida a longo prazo, entendeu? Então a gente não vai sentir os efeitos destes planetas agora, amanhã, semana. São coisas que vão influenciar, vão começar a influenciar agora e vão por um longo prazo, né? Então, só para vocês terem noção, Netuno ficou em Aquário por um ano, né? Então, depois de um ano, agora ele vai entrar nesse signo de Peixes. A primeira coisa que a gente vai sentir, nós temos Lua, Vênus e Netuno, ou seja, 3 planetas que são planetas assim que emanam muita sensibilidade. Então a gente vai estar com a sensibilidade muito elevada e aquela mudança, aquela vontade de mudar de planos, principalmente se são aqueles planos que não estão alinhados com aquilo que a gente quer. Então a gente vai estar com aquela mente mais aberta no sentido de eu quero mudar o meu caminho. Entendeu? E o universo vai estar conspirando a favor disso. A única coisa que a gente precisa tomar cuidado nesse dia é o excesso, né? Porque como a gente já está muito sensível, a gente tende a pender para excessos. Excesso de comida, excesso de celular,
excesso de várias coisas. Então, cuidado com os excessos. Como já diria o alquímico Paracelso, a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Então, tudo é bom, a comida é bom, ter um celular para você navegar nas redes é bom, mas sem excessos. Cuidado com o excesso das coisas, tá? Já na sexta, a gente vai ter aquela minguante em Áries. Então, vai estar, assim, como eu falei, a gente já vai estar uma semana sobrecarregada, né, com vários acontecimentos, e aí a sua mente vai estar ali, ó, a 1000 por hora, e com muitas ideias, né, porque a Lua, apesar de ela ser minguante em Áries, ela vai estar ali processando muita coisa e com várias ideias. O que acontece? A gente precisa só tomar cuidado com esse excesso de coisas na mente, sabe? Então, como eu falei, eu aconselho lá do início do vídeo, descanse mais, né? Se você sentir que sua cabeça está muito cheia, é o momento de você dar uma pausa, vai tomar uma água, vai assistir uma Netflix, entendeu? Para desacelerar a mente, entendeu? Para desacelerar esse excesso de pensamentos. Agora, o bom é que muitas ideias, no meio desse, né, desse brainstorm, né, desse monte de ideias que vão surgindo na sua mente, coloque no papel, principalmente se forem ideias boas. Então, por exemplo, nossa, eu pensei nisso, né, estou pensando em fazer isso na minha casa, então você vai lá e anota. No meu trabalho, esse tipo de coisa vai me ajudar no meu trabalho, vou colocar também, entendeu? E assim por diante. E apenas a gente tem que olhar o seguinte: nesse dia a gente vai ter uma lua minguante na sexta-feira em Áries, então pode acontecer de coisas do passado ficarem voltando para nós. E o que a gente precisa? Elas voltam como se fosse uma assombração, né? Aquela coisa assim, nossa, aterrorizando, atormentando a mente. Mas essas coisas do passado que voltam, elas não estão ali para te prejudicar. Elas vêm querendo libertar a gente daquelas amarras que a gente foi criando ao pensar nesse passado o tempo todo. Então, quando a gente fica pensando muito no passado, a gente cria amarras, crenças limitantes, né? Então, às vezes o passado ele volta na nossa mente, ele fica voltando na nossa mente para que a gente para mostrar assim, olha, o passado passou, o passado ficou lá atrás, entendeu? O que passou, passou, morreu, entendeu? É para frente que a gente tem que olhar. Se eu quero ver coisas novas, é para frente que se olha, não é para trás. O que passou, passou, morreu. Se foi bom, ótimo, a gente guarda com boas memórias. Se foi ruim, aí que tem que deletar mesmo, esquece, entendeu? Ou no máximo que você pode fazer com as coisas ruins é aprender as lições para não cometer os mesmos erros. Pronto, acabou. O passado, imagina assim, o passado é um arquivo. Sabe aquele arquivo que a gente tem nas empresas, que a gente chama de arquivo morto? Que é aquele arquivo que fica lá na empresa com um monte de documentação de gente que trabalhou lá em 1500, entendeu? Mas tá lá. Por quê? Porque um dia pode ser que você precise, porque às vezes a pessoa vai se aposentar, ou aquele funcionário por algum motivo deu um problema lá, e você precisa recuperar a documentação desse funcionário que trabalhou lá em mil e sei lá quando, entendeu? Para isso que serve o arquivo morto. Agora você vai ficar o tempo todo lá no arquivo morto? Alguém em sã consciência passa o dia inteiro no arquivo morto? Mesmo quem trabalha com arquivo não fica o dia inteiro no arquivo morto. O que ele vai fazer é fazer uma curadoria, se aquilo ali é útil, se não é, joga fora. E trazer coisas que agora vão fazer parte do arquivo morto porque não vão ser útil, entendeu? Não precisa ficar o tempo todo olhando para aquele monte de papel, aquele monte de documentação, porque aquilo lá é passado, aquilo lá vai ficar guardado para conferência, para consulta, para isso que ele serve. E o passado é isso. O passado é uma fonte de consulta. Eu só volto no passado para ver, às vezes estou passando uma situação que é similar àquilo que eu já passei antes, entendeu? Mas a gente não pode ficar dormindo no passado, sabe? Ficar vivendo de passado. Quem vive de passado é museu, né? Então, se quer ir para frente, se você quer uma vida nova, siga em frente, olhe para frente, esquece o que passou, tá? Já o sábado a gente tem um fenômeno que eu até esqueci de falar,
mas já vou falar agora que no sábado a gente vai ter o Mercúrio retrógrado e o Netuno em Peixes. Então, o Netuno vai permanecer em Peixes ainda, né? E vai permanecer por um bom tempo. E além disso, a gente vai ter a Lua Nova, porque daí até sexta a gente tem a Lua Minguante. No sábado a gente entra na Lua Nova, ou seja, a abertura de um novo ciclo total. Certo? Vamos iniciar um novo ciclo com a Lua Nova. E a Lua Nova mais um eclipse solar em Áries. Vou dar só um parênteses aqui e falar sobre eclipse. Eu já falei no outro vídeo que a gente tinha o eclipse da Lua, mas como a gente vai ter o eclipse solar, que é mais ou menos o mesmo tipo de energia, só que o que muda? Quando a gente fala do eclipse lunar, é como se a Lua ela desse uma apagadinha, né? Ela apaga aquela energia, porque a Lua ela não tem energia por si só, ela pega energia do Sol, né? Então ela dá aquele bloqueio ali, mas é um bloqueio assim, você pode sentir uma interferência na sua intuição, você pode ter uma certa confusão mental ali, mas são coisas assim, é passageiro, passa rápido, entendeu? Não é nada assim de muito uau. E o legal do eclipse da Lua é que você pode aproveitar, dependendo da Lua que estiver naquele momento, para você fazer o oposto daquilo que ela sugere. Por exemplo, se eu estou na Lua Nova, é o início de um novo ciclo. A Lua Nova por si só, não é, a gente não vê ela no céu, né? A Lua Nova, ela tá toda apagada. Mas vamos supor que fosse a Lua Cheia. A Lua Cheia tá no céu, aí passa o eclipse ali para tampar a Lua Cheia. Como foi que aconteceu? Por isso que a gente consegue ver, né? Isso mostra que aquela abundância, aquilo tudo, aquela expansividade, ela vai diminuir naquele momento, naquele período. Então ela vai diminuir aquela expansividade, talvez você seja um momento muito mais introspectivo do que, né? Você se voltar mais para dentro do que você voltar-se para fora, entendeu? Agora, quando a gente fala do eclipse solar, é como se fosse uma espécie de apagão de energia, entendeu? Porque o Sol ele é fonte de energia. Se a Lua passa na frente do Sol, o que acontece? Acaba a energia, tipo assim, aquela energia fica bloqueada. Como eu falei no outro vídeo, existem dois tipos de pensamentos dentro desse universo místico, né? Um deles é que quando tá tendo eclipse, principalmente eclipse solar, você não deve fazer nada, não deve fazer nenhum tipo de ritual, não deve fazer nenhuma mentalização. É o momento sim de você buscar clarear sua mente, fazer uma limpeza, etc. Mas evitar rituais porque não tem energia, como se o universo tivesse sem energia, sabe? Deu um apagão no universo. Tem essa mentalidade. Eu não compartilho muito disso. Eu compartilho da ideia de que quando tem um eclipse no Sol, principalmente solar, esse bloqueio de energia é como se fosse propício para a gente fazer um reset, né? Para a gente fazer ali um resetar. Então, olha que interessante, a gente acabou de ter um eclipse da Lua, agora vai ser o contrário, eclipse do Sol. Então, tem que aproveitar esse momento, fazer aquele reset, aquela limpeza, sabe? Limpar as energias que não estão nos fazendo bem, né? Faz um reset, faz uma limpeza. Se você, gente, olha, a semana tá assim a todo vapor para começar coisas novas ao mesmo tempo você se desfazer das coisas antigas, entendeu? Aproveite. O sábado por si só já é um dia de limpeza, né? De fazer detox na nossa vida e ainda junta com o eclipse solar mais propício ainda para você fazer faxinas na sua vida. Então a mente ela vai desacelerar, né? Então assim, aquela aceleração que vinha da sexta no sábado vai dar uma acalmada. E aí o que a gente tem que tomar cuidado? Que quando a mente está acelerada, tendo um monte de ideias, tendo um monte de coisa na mente, a gente consegue pensar mais, a gente consegue agir mais com as coisas, né? Mas quando ela dá mais desacelerada, a tendência é que a gente comece a ter devaneios, sabe? Aquela coisa tipo começar a vagar, sabe? Pensar na morte da bezerra. Então, tem que tomar cuidado com os devaneios sem sentido. Sabe aquelas coisas que fica passando sua mente, mas não tem sentido nenhum? Cuidado. O que você pode fazer para aproveitar esse momento? Pensar intuitivamente para encontrar soluções, ou seja, buscar dentro de si, buscar ouvir a sua intuição para achar as soluções que
para aquilo que você estiver vivendo, tá? E por fim, para a gente encerrar essa análise astrológica da semana, para o vídeo também não ficar ad eterno, nós temos no domingo a lua nova em Touro e Netuno em Áries, né? Então, esse Netuno que agora entra em Áries, né? Ele sai de Peixe, né? O Peixe ele fica pouquinho tempo, agora vai para Áries. Essa combinação, você não vai sentir muito efeito agora, como eu falei, Netuno, assim como Saturno, Plutão, traz uma energia, mas você só vai sentir isso, a influência dele, no longo prazo, tá? Então, só conforme for passando o longo prazo é que você vai sentir as influências de Netuno em Peixes, Netuno em Áries, etc, tá? Então, domingo é um dia assim que vai estar mais zen no que diz sentido a energias astrológicas. E eu vou falar para vocês, então se você quiser dar uma pausa no vídeo agora, pega uma caneta, pega um lápis, pega um caderno e anota o que eu vou falar para vocês, que é uma afirmação. A gente precisa quebrar crenças limitantes que estão bloqueando nossa mente. Então anota essa frase que eu vou falar e vai repetindo ao longo da semana, do mês, sem você sentir necessidade. Quando você sentir que você não está bem, que você está se sentindo fraco, sabe? Aquela coisa assim, ai, né? Quando você precisar de força mesmo do universo, repita sempre essa afirmação. Sou forte e decidido, inauguro com coragem um novo ciclo na minha vida. Vou repetir. Sou forte e decidido, inauguro com coragem um novo ciclo na minha vida. E começa sem falar isso que você vai, né? Você é forte, você é decidido, você vai começar com coragem esse novo ciclo que vai se iniciar. Inicio com coragem esse novo ciclo que vai se iniciar na minha vida. Tá bom? Então, grava essa frase, memoriza essa frase, tá bom? Para que você possa ir meditando sobre ela ao longo da semana. E agora, aquele momento, a gente tirar o nosso oráculo, tirar o tarô, pra gente ver o que o tarô tem de conselhos para nós. Então, se você quiser, dar uma pausa no vídeo, tomar aquela água, dar aquela respirada, né? Falar assim, bom, depois de tanta informação astrológica, vamos ver o que o tarô tem para trazer para nós. Então, dá uma pausa no vídeo e aí a gente volta pra gente juntos tirar os conselhos do tarô. Hoje vou fazer um pouquinho diferente, né? Geralmente eu tiro apenas os arcanos maiores, hoje eu vou tirar os menores também, porque a semana ela pede um pouco mais de reflexão e também algumas atitudes bem práticas, né? Como a gente viu. Então vá meditando sobre a semana que passou, né? O que teve de mudança na sua vida, o que você quer mudar na sua vida e bora lá. Aqui. Olha só o conselho dessa semana, né? O Senhor das Sombras da Morte, o Deus Cornífero, né? Que é o Imperador e a Bruxa, o Mago, né? A gente vai falar no tarô tradicional. Esse tarô que eu estou utilizando é o tarô da Bruxa Verde, por isso que tem nomes diferentes. Eu gosto muito de usar esse deck com os meus consulentes, porque ele não tem aquelas imagens assim, sabe, que são muito assustadoras, né? Por exemplo, isso aqui é a morte, olha só pra vocês verem que bonitinho, né? Parece desenho animado. Então assim, eu só uso o tarô, o deck tradicional de tarô mesmo, quando a pessoa já consultou tarô, já passou em tarólogo, ou trabalha com isso, ou gosta disso, entende que, né? Mas quando é uma pessoa que é a primeira vez que vem no tarô, eu uso esse daqui, porque ele é mais, ou esse, ou então tem um dos anjos, só que eu não uso mais ele, né? Eu uso muito raramente. E então eu gosto mais de usar esse deck com pessoas que estão iniciando.
Bom, o Senhor das Sombras, que é a morte, ela vem falando justamente disso, de finalizar aquilo que não te faz bem e trazer aquilo que te faz, né, para você conquistar, né, para você ter conquistas individuais, para você, né, poder ali ter o 9 de copas, né, ele vai falar justamente daquilo que eu tenho, aquilo que eu conquistei, as conquistas que eu já tive, pô, assim para vocês verem. Ele vai falar das conquistas que eu já tive e para não ter medo, sabe? A morte, ela fala assim, ó, não tenha medo de expor aquilo que você já conquistou, entendeu? Então, às vezes a gente conquista coisas, a gente consegue, assim, crescer na vida e tal, e a gente fica com receio. O que eu gosto de falar para os meus consulentes é assim, se você ainda está no processo de construir esse projeto, de completar esse projeto, aí sim, o melhor é não falar nada, né? Para não ter inveja, essas coisas. Mas se você já conquistou, tem gente que tem vergonha, tem gente que tem vergonha de falar que não é da religião X, agora mudou, é de outra religião. Tem gente que tem medo de falar que agora conseguiu o empreendimento dando sucesso, né? Tá conseguindo, né, crescer cada vez mais com o empreendimento, porque tem medo de que alguém tenha inveja e tal. Mas você já conquistou, já é seu, você já tá com você já tem as copas ali com você, é o momento de você celebrar, é de você mostrar para as pessoas assim, sabe? Olha, eu conquistei, você também pode conquistar. O cuidado do 9 de copas é que a gente tem que sim, tem que se preparar para a inveja. Se você mostrar, vai ter inveja, se você não mostrar, vai ter inveja do mesmo jeito. Então, a hora que você for expor a sua vida, expor aquilo que você acha que você deve expor, você vai ter os lovers e os haters, né? Vai ter aquelas pessoas que vão se inspirar em você. Falar que nem eu tenho inspirações aqui no YouTube. A Pri Ferraz, a Thaís Godinho, são duas grandes inspirações para mim, entendeu? E com certeza elas também têm um haters, aquelas pessoas que falam, nossa, já se viu falar de bruxaria na internet. Nossa, aquela pessoa ali fala de organização, mas parece que não é tão organizada assim. Então, assim, você vai ver que tem pessoas que são haters, sabe? Que ao invés de, tipo, não gostou, eu sempre falo isso para as pessoas que me seguem também, para os meus conselheiros, não gostou, procura outro, pula, né? Não precisa ficar ali dando opiniões negativas. Só que a gente tem que se preparar, a partir do momento que a gente expõe aquilo que a gente tem, a gente precisa se preparar tanto para as pessoas que se inspiram, que gostam e tal, quanto para as pessoas que têm inveja. E aí a morte, né, ela vem falando assim, você precisa cortar os medos, precisa fazer um processo de transformação, sair da sombra e ir para a luz, né? Aqui o Senhor das Sombras, ele fica aqui na sombra só olhando as pessoas, né, esse pai com esse filho, né, esse homem com essa criança, evoluindo, ó, transformando, né, mudando a sua vida. A gente tem o símbolo borboleta que vai falar justamente da transformação, ou seja, a borboleta faz aquela metamorfose para deixar de ser lagarta e virar uma linda borboleta. A gente precisa, assim, ouvir esses conselhos da morte, entendendo que para ter uma vida nova eu preciso ter um fim, preciso concluir, preciso encerrar aquilo que não faz mais sentido na minha vida. E aí, para isso, eu preciso ser o imperador da minha vida. Eu tenho que coordenar a minha vida. O imperador, que vem com esse nome aqui, né? Ele é aquele que governa, aquele que impera, aquele que cuida do seu reino. O deus cornífero, né, dessa imagem aqui, ele é aquele que cuida, né, da floresta. Ele que vai cuidar dos animais, toda a floresta, porque ele é quem é o imperador dali. Se ele não tomar conta, quem que vai tomar conta? E aí, o 10 de cálice vem falando assim, olha, você precisa cuidar daquilo que você conquista. Você quer ter plenitude, completude na sua vida, você quer, que nem esse casal aqui, ó, né? Tem a família aqui em volta do lago, né? Contemplando essa natureza linda. Se você quer ter toda essa prosperidade emocional, principalmente, prosperidade financeira, emocional, mas ele sabe se sentir bem, sabe? Ah, eu quero me sentir bem, quero me sentir leve, quero me sentir feliz, pleno. Você precisa
ser o imperador da sua vida. Você precisa olhar para sua vida e falar assim, olha, quem manda aqui sou eu. Quem manda na minha vida sou eu, não são as outras pessoas. Entendeu? Grave isso para você. Quem manda na sua vida é você, não é o outro, tá? E você tem que definir limites, porque se você não impõe limites, não adianta você ficar esperando que o mundo defina limites. Você tem que ser aquele que vai definir limites. Assim como o mago, né, que é a bruxa. O que eu gosto desse deck aqui é porque essa bruxa aqui, ela tá dentro do círculo de sal, tá vendo? Ó? Isso aqui a gente chama de círculo mágico dentro da magia. O que é o círculo mágico? Quando eu for estar aqui no meu QG, aqui, né, no meu local aqui, onde eu gravo os vídeos e tal, faço minhas meditações, primeiro eu abro um círculo mágico, entendeu? Para me proteger, para que as energias de fora não venham atormentar e também a minha energia não fique saindo, né? Eu fico me dispersando. Para isso que a gente abre o círculo mágico. E essa bruxa, ela tá fazendo as magias dela, ó, dentro do círculo mágico. E no tarot tradicional, essa aqui é a carta do mago, que é aquele que pega aquilo que está no mental. E essa semana pede muito isso, de cuidado com o que está no mental. Pega aquilo que está na sua mente, suas ideias, e concretiza, traz para a realidade. E é importante você tomar cuidado essa semana com o passado. Lembra que eu falei do passado? Ó, o Seis de Copas vai falar justamente disso. De querer lembrar do passado, de ficar preso ao passado. O problema do Seis de Copas não é você olhar para o seu passado, lembrar lá da sua infância, né? Ah, quando eu era criança, é coisa boa, tudo bem. A gente relembra as coisas do passado. Mas Seis de Copas, tá vendo que tem um pássaro engaiolado aqui, ó? Por quê? Porque essas crianças, elas não querem deixar de ser criança, elas não querem, elas até saem, né? Elas estão aqui rumo a um novo caminho, elas querem, né? Estão indo ali, mas elas ficam às vezes retendo o passado, tá vendo? Então assim, elas aqui, ó, elas estavam aqui no chá, né? Ali tomando um chazinho e tal, mas é como se elas ficassem presas ao passado, né? Elas caminham rumo a querer voltar para o passado. Essas crianças aqui, elas simbolizam aquela questão de voltar a ser criança, a voltar aquilo que era gostoso da infância. O lado bom dessa carta é você olhar para você, olhar para sua infância, para sua criança interior e ver, ok, isso aqui ainda está me prendendo porque doeu muito, eu preciso me libertar disso. Então, quando você se liberta disso, ok, mas o problema é você ficar lá no passado e esse passado ficar voltando para você e você ficar preso igual esse passarinho aqui na gaiola. Cuidado, tá? Então, esses são os conselhos do tarô, né? Lembre-se dessas três imagens, da morte, do imperador, do mago, né? Lembra que você precisa fazer as mudanças que são necessárias na sua vida, não tenha medo de mudar, não tenha medo de aquilo que você conquistou, porque às vezes você tá travado na vida porque você não consegue expandir aquilo que você tem. A energia, quando ela fica parada, ela não flui. Então você precisa fluir com a energia, tá? E quando eu falo expor, não é você expor tudo da sua vida, é você expor aquilo que você sente. Não, isso aqui eu preciso colocar porque realmente é algo que vai mudar a minha vida, entendeu? Não só a minha, como as outras pessoas também. Quando eu gravo um vídeo aqui sobre as energias da semana, não é pra mim, só pra mim. Porque se fosse só pra mim, não precisava de gravar um vídeo, entendeu? Eu gravo aqui porque eu sei que muitas pessoas assistem e falam, não, realmente preciso mudar minha vida, preciso cortar aquilo que não faz mais sentido, aproveitar que essa semana as energias estão propícias para isso, né? E aproveitar também e colocar em ação tudo aquilo que está na sua mente, sabe? Concretizar aquilo que está só no plano mental. E sem esquecer também de proteger a si, proteger ao seu reino. Um império não sobrevive sem o imperador. O imperador está ali para quê? Para organizar o império. Então organize a sua vida. Não fique preocupado com uma ou outra área. Se preocupe em manter tudo em equilíbrio. Busque o equilíbrio das coisas. Tá bom? Então é isso que eu tenho para vocês no dia de hoje. Qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham referente a
essas energias. Se vocês querem saber mais alguma coisa sobre o eclipse ou sobre as cartas que saíram, deixe os comentários que eu terei o maior prazer de responder para vocês, tá bom? Ó, um beijo para vocês, um ótimo fim de semana e nos vemos na semana que vem. Ah, lembrando, semana que vem não tem as energias assim pra semana, tá? Eu não vou gravar o vídeo das energias da semana, porém eu vou ter as energias para o mês de março, de abril, quer dizer, né? A gente tá terminando março, vamos começar abril. Então eu vou trazer quais são as energias para esse mês que se inicia e o que a gente pode fazer, né, nesse ritmo, né? O que a gente pode fazer para aproveitar melhor o mês de abril, tá bom? O que o universo vai trazer pra gente pro mês de abril. Um beijo pra vocês, até mais.